Olá a todos, eu sou Marcos Alvarenga, muito prazer. Estamos aqui hoje reunidos, aguardando os amigos entrarem. Boa noite a todos, boa noite Shalimar, boa noite Vanessa, boa noite Simone. Que bom ver vocês. Adriana Albuquerque, Luciane Ribas, só pessoas queridas estão aqui já iniciando essa reunião extraordinária. Dona Nisete de Resende, Fábio Sodré, meu querido amigo e paciente. Ana Maria Veloso Reis também. Quanto tempo eu não te vejo, né, Ana? Espero que você esteja bem. Então, Daniele Mena, e aí, Dani? Bom ver vocês, bom sempre ver vocês, tá? Janena Machado, minha paciente querida também, que andou passando por uns problemas lá de saúde, mas já tá bem. Tá todo mundo aqui, graças a Deus, estamos reunidos em mais uma sexta-feira. Eu desejo boa noite a todos vocês. Agradeço que vocês estejam aqui. Acho que esse encontro tem sido assim importantíssimo para mim e com certeza para muitos que me mandam mensagem dizendo que estão aproveitando bastante as informações, né? Oi, Carol, de Portugal, tudo bem, Carol? Tá tudo bem aí com a família? Que bom. Daiane, de Júlia, minha querida paciente também. Oi, Regina Alvarenga, tudo bem? Acho que essa Regina Alvarenga não é a Regina Alvarenga, chefe de serviço, é uma paciente que também se chama Regina Alvarenga. Tem muitas coisas curiosas. Oi, dona Cleide. Então, hoje é um dia especial porque hoje é o dia dos namorados, né? Então eu sei que muitos de vocês são casados ou têm namorados, então aproveitem. Esse é o dia de comemorar aí o amor, né? E, enfim, desejo tudo de bom aí para os casais que estão presentes. Queria falar algumas coisas. Na verdade, hoje a live é um pouco desafiadora, porque ela é muito técnica. E aí eu vou ser, realmente, desafiado. Oi, Eliana, tudo bem, Eli? Prazer ter você aqui. Já chegou de Teresópolis ou Petrópolis? Saudade. Então essa live ela é muito técnica e eu vou fazer de tudo que eu possa para poder fazer vocês entenderem. Regina Alvarenga é de Brasília, olha, tem uma Regina Alvarenga em Brasília. Muito prazer, Regina. A minha chefe, minha mãe, minha mentora, minha orientadora, ela é Regina Alvarenga também. Vocês têm um homônimo. Márcio, tudo bem? Vi. Então, gente, eu vejo que a maior parte dos participantes das lives, eles voltam, estão aqui sempre comigo. Eu agradeço muito a vocês, já mando um beijo. Obrigadão. Eu queria falar algumas coisas, porque esse assunto eu estava introduzindo e eu vou focar agora na introdução. Esse assunto ele é muito técnico, gente, porque a gente vai falar de uma complicação de um ótimo tratamento. Então, existem, né, na vida, tratando-se de uma doença como essa e como muitas outras doenças imunológicas, nós vamos estar diante a possíveis efeitos colaterais dos tratamentos e isso faz com que nós tenhamos cuidados, né, a mais no manejo de determinados tratamentos. E daí surgiu obrigado, Tatiana. Surgiu a ideia de eu fazer essa live porque muitas pessoas que eu trato tomam natalizumab. Ou tomaram, ou estão tomando, ou vão tomar, né? Então, a ideia é comentar com vocês, né, o que está em volta desse tratamento em relação ao tal do vírus JC.
Então eu não sei o quanto de informações, o tanto de informações que vocês já têm, mas eu vou tentar nivelar todo mundo aqui dessa sala para que a gente entenda o que está por trás desse vírus. Né? A gente precisa entender que os remédios que nós usamos para tratar esclerose múltipla, esses remédios, eles fazem com que o sistema imune fique mais brando, fique mais fragilizado. E aí, cada remédio tem o seu grau, né, de fragilização do sistema imune, e dessa forma nós precisaremos entender esses medicamentos e dar para o paciente as regras, que vão ser as regras de condução do tratamento específico que vai ser então introduzido. Então vamos começar a falar um pouco do natalizumab, tá? Até é bom porque a live do natalizumab não foi gravada, então vamos tentar de novo comentar sobre o natalizumab. O natalizumab é uma medicação que foi desenvolvida previamente para uma outra doença imune, chamada doença de Crohn. Então, existem duas indicações do natalizumab dentro da sua aprovação como tratamento, que é doença de Crohn e esclerose múltipla. Doença de Crohn é uma doença intestinal inflamatória, que também é mediada, né, pelo sistema imune e faz com que haja agressões inflamatórias no trato gastrointestinal. De acordo com o mecanismo de ação do natalizumab, se viu possível ele ser usado também para esclerose múltipla. E eu vou explicar para vocês um pouco desse mecanismo de ação. O mecanismo de ação do natalizumab, ele é um mecanismo inteligente, tá? Ele é um mecanismo que ele faz com que a barreira que separa o sistema nervoso do sangue, ela seja bloqueada para que as células que estão no sangue, as células imunológicas que são ruins na esclerose múltipla, que estão circulando no sangue, elas não possam entrar dentro do sistema nervoso. Ou seja, ele bloqueia a entrada das células imunes para dentro do sistema nervoso. Olha que interessante, né? Alguém já sabia disso, desse dado, desse mecanismo de ação? Alguém gostaria de escrever aqui embaixo? Eu estou fazendo uso de natalizumab, sabia disso ou não sabia disso? Mas de qualquer maneira, o ponto é que nós temos que entender que cada medicamento tem uma missão no controle da doença. E cada um deles bloqueia o sistema imune de uma forma. No caso do natalizumab, a gente lembra, a Janaína está falando, depois da sua aula, sim, obrigado, Jana, beijo. A Jana está falando. Eu expliquei muito bem isso para ela, porque ela sempre me questiona. A Janaína é uma paciente minha que é jornalista, né? Vocês imaginem as jornalistas que quanto querem saber sobre a doença, sobre os tratamentos, e eu tô lá toda hora fazendo com que ela entenda, dando aula, atualizando, e a gente já teve vários bate-papos como esse. Então, o natalizumab é uma medicação que você toma de forma venosa, ou seja, é como se fosse uma pulsoterapia, e essa medicação, quando entra no seu sangue, ela vai até uma determinada célula, né, e impede que essa célula passe para dentro do sistema nervoso. Então a gente chama o natalizumab de um método de mecanismo de ação de remédio, que ele é um método baseado na barreira dos anticorpos que vão formar as placas inflamadas no cérebro. Ele impede esses anticorpos de passarem do sangue para o sistema nervoso central. Olha que interessante. Então, uma vez que ele faz isso, ele livra o sistema nervoso central da entrada dessas células autoimunes que estão circulando na corrente sanguínea, né? Então, essa é uma
é uma forma de bloqueio da doença que é muito inteligente. Porque, primeiro, ele não mata as células, né, de defesa. Tem outros remédios que matam as células de defesa para que elas não agridam o sistema nervoso. O natalizumab, ele simplesmente bloqueia essas células de entrar no sistema nervoso central. Perfeito? Tem uma paciente aqui, Vivian, que botou aqui, o que é o antinatalizumab? Vivian, isso é uma pergunta muito interessante. Eu vou tentar responder. Quando nós utilizamos medicações como essa, o nosso organismo pode desenvolver anticorpos para bloquear a ação do remédio. Olha que controvérsia, né? Controvérsia. Você toma uma medicação para te proteger. O seu sistema imune olha essa medicação e constrói um anticorpo para bloquear a ação dessa medicação. Porque o sistema imune entende que essa medicação é um agressor a você. Então, existem anticorpos antinatalizumab, que no Brasil não são medidos, porque não existe tecnologia para isso. Mas eu, pessoalmente, já estive numa unidade por 2 anos na Espanha, que nós medíamos os anticorpos antinatalizumab frequentemente para ver a produção deles pelo organismo do paciente. E quando isso ocorre, Vivian, olha que interessante, ele diminui a atuação do medicamento na proteção contra a doença. Olha que jogo de informações que existem, né? Você toma um remédio para bloquear a passagem de uma célula ruim para o cérebro. O seu corpo pode produzir um anticorpo que bloqueia a ação desse remédio. Olha que sistema complexo, né? E aí, uma vez que isso aconteça, mesmo você tomando remédio, ele pode não te dar um efeito protetor. E, infelizmente, esse anticorpo não é medido a nível brasileiro, né? Vamos conversar sobre o que é possível, tá? Eu quero que vocês acompanhem o meu raciocínio, porque ele é um raciocínio que uma coisa vai emendar na outra. E vocês precisam acompanhar esse raciocínio para entenderem o que eu vou dizer. Então vamos lá. Quando você toma o natalizumab, você promove então uma barreira numa camada de células que se chama barreira hematoencefálica, que divide o que é sistema nervoso central do sangue. Você bloqueia essa barreira. E aí as células imunológicas que deveriam agredir o seu sistema nervoso passam a não entrar no sistema nervoso e ficarem no sangue. Ou seja, ele não mata a célula ruim, ele só dificulta que ela passe para o sistema nervoso. Beleza? Então isso faz com que o medicamento te proteja. No entanto, senhores, quando você tem esclerose múltipla, você precisa que as células de defesa transitem de vez em quando no sistema nervoso para ficar de olho em vírus, em bactérias que podem vir a entrar lá dentro. Só que como você está tomando natalizumab, essa barreira que foi feita por ele, essas células têm dificuldade para entrar. Então o sistema nervoso fica frágil do ponto de vista imunológico, fica sem defesa, fica fragilizado de responder a qualquer tipo de invasão externa. Ou seja, qualquer vírus, bactéria, fungo que queira entrar no sistema nervoso central, se conseguir entrar, não vai ter nenhuma ou pouquíssimas células de defesa lá dentro para que ele possa combater esses organismos que estão entrando, né? Então, quando a gente entende essa dinâmica, a primeira dúvida que vem na cabeça é o quê? É assim, qual seria o risco de uma invasão do sistema nervoso ruim?
já que eu tenho uma barreira impedindo o sistema imunológico de entrar, qual é o vírus que se sobressai, que poderia se aproveitar dessa situação, aproveitar dessa situação e invadir o sistema nervoso e causar um dano. Aí entra, infelizmente, a história do vírus JC. Que, na verdade, o vírus JC é um vírus que ele é muito comum na população geral. Para vocês terem uma ideia, lá no hospital... Ai, meu Deus. Desculpem, caiu. Lá no Hospital da Lagoa, eu testei diversos pacientes para saber quem tinha contato com o tal vírus JC. E eu achei em torno de 50% de pacientes que tinham contato prévio com o vírus JC. Ou seja, é como se fosse uma moeda. 50% cai cara, 50% cai coroa. Então existe uma positividade para esse vírus em torno de 50%. Pode ser até um pouco a mais, 55%. Mas quer dizer o quê? Quer dizer que nem todos os pacientes tiveram contato, mas a metade teve. Né? E contato quer dizer o quê? Como é que eu sei que eles tiveram contato? Porque quando eu pesquiso o tal vírus JC, né, que eu faço o exame do JC, eu estou querendo descobrir dentro do organismo do paciente se ele tem anticorpos que já combateram o vírus JC no passado. Eu não estou procurando o vírus JC ao vivo e a cores. Eu estou procurando um anticorpo. Então, quando o seu médico te pede o exame de JC, ele está pedindo a informação. Será que o meu paciente tem anticorpos contra esse vírus? E isso faria com que você tivesse a informação de que esse paciente já tivesse ao longo da vida, em algum momento, contato com o vírus JC. Tem gente que é JC positiva e tem gente que é JC negativa. Eu tenho muitos pacientes que é JC negativo e também muitos que são JC positivo, em torno de meio a meio. Né? E aí? Qual é a informação que ter positivo ou negativo traduz ao médico? Né? Primeira coisa, quem for negativo para o JC quer dizer que nunca teve contato com o vírus, mas pode ter. Né? A gente vive, o tempo é uma linha contínua, você pode vir a fazer contato com esse vírus, que é um vírus do ambiente. É um vírus que pode estar em qualquer lugar. Né? Então você pode vir a ter contato com ele. E uma vez você tendo contato com ele, você criaria anticorpos e se tornaria JC positiva. Perfeito até aí? Quem for JC positivo já quer dizer de cara que teve contato com o vírus durante a vida. E aí a pergunta é: quanto esse valor desse exame ele é positivo? Porque antes, senhores, a gente só sabia se era positivo ou negativo. Hoje a tecnologia do JC consegue fazer com que a gente saiba se é positivo baixo, se é positivo médio ou se é positivo alto. Tá? Então, quando você perguntar para o seu médico, você vai perguntar assim: doutor, eu sou JC positiva, médio, baixo ou alto? Porque isso vem no exame. Você recebe isso quando você faz a coleta do JC. E hoje em dia, né, porque existem outras medicações tão boas quanto o natalizumab, muitos médicos não querem tratar pacientes com natalizumab que tenham o JC positivo. Porque eles não querem arriscar nada. Eles não querem arriscar
desse vírus atacar o seu paciente, né? Então, é necessário também a experiência do médico frente a isso e a discussão da situação com o paciente. Porque, às vezes, o nível de risco é baixo, mesmo ele sendo positivo, e o tratamento, como é muito bom, deveria ser iniciado. Eu tenho pacientes aqui, nessa sala, que são JC positivo e que fazem uso do natalizumab. Estão super bem do ponto de vista neurológico, estáveis, né? Sem novas lesões no cérebro, na medula, sem novos surtos, estáveis do ponto de vista de incapacidade, tolerando bem o tratamento, protegidos, né? Então, a gente tem duas situações. Primeiro é a situação do início do tratamento. Então, hoje, se você estiver sendo indicado a tomar natalizumab, que é uma medicação que vocês têm que entender, que é uma medicação de alta eficácia, ou seja, nem todo mundo precisa de uma medicação como essa. Às vezes, o paciente com medicações menos eficazes já controla a sua doença. Quais são as medicações abaixo de natalizumab? Por exemplo, fingolimod, tecfidera. São as medicações que estão abaixo de natalizumab. Natalizumab é mais eficaz que essas duas medicações. E ele é muito mais eficaz que interferon, que copaxone, que albajo, né? Então ele está num patamar de eficácia que é o patamar maior. Ele está junto com ocrelizumab, ele está junto com alentuzumab, né? Então, essas são medicações de alta eficácia, de alto controle da doença. Só que cada uma delas tem uma questão de segurança. No caso do natalizumab, a questão de segurança é a infecção pelo vírus JC. Para vocês terem uma ideia, vamos fazer um cenário, tá? Eu gostaria de fazer um cenário com vocês, tá? Para vocês terem uma ideia. Um paciente hoje, tá? Que inicia o seu tratamento com natalizumab. E esse tratamento, e esse paciente tem JC negativo, quer dizer que o médico e o paciente podem ficar tranquilos quanto a isso, quanto à continuidade do tratamento, e a ideia seria repetir o exame de JC a cada 6 meses. Ok? Porque você vai monitorar a possibilidade dele fazer uma conversão para o JC chamado positivo. Então, quem é negativo tem que ficar preocupado. Será que um dia eu serei positivo? E a partir dali, fazer os exames de repetição para que possa, então, ser definido essa mudança. Se cada exame que for feito, o exame continuar negativo, o tratamento pode ir adiante. Segue o barco. Tá? O outro cenário é o paciente começar o tratamento e saber que ele é positivo. E aí a pergunta é, será que realmente esse tratamento seria a melhor escolha para esse paciente? É a primeira pergunta, né? Porque você já sabe que ele é positivo. Então você vai precisar questionar. Tem alguma outra medicação que poderia ser introduzida, que teria a mesma eficácia que o natalizumab? Porque, para vocês terem uma ideia, essa dificuldade eu passo todo dia. Todo mundo não, vamos lá. 80% dos pacientes que eu acompanho, eles são do serviço público. Lá na unidade do Hospital da Lagoa, nós temos em torno de 1.000 pacientes com esclerose múltipla. Então, esses pacientes que estão lá, né, nós acompanhamos eles e à medida que eles vão precisando de tratamentos melhores, a gente vai tendo que mudar a medicação. Chega um ponto que eles chegam à melhor medicação do protocolo, que é a natalizumab. Se eles forem JC positivo, e eu olhar para o lado tentando achar alguma outra opção terapêutica, não existe. Porque ela é a última da escala. Ela é a última do protocolo do governo. Então esse paciente acaba ficando numa sinuca de bico.
Porque ou ele vai tomar um remédio mais brando, que não seria adequado, ou ele vai ter que encarar o risco de tomar natalizumab sendo JC positivo, né? Então isso acontece muito. Pacientes que já estão há muito tempo em tratamento, já tomaram interferon, já mudaram para tratamento oral, não deu certo, já mudaram para outro tratamento oral, não deu certo, chegaram à necessidade de natalizumab, que é a última droga do protocolo. E aí? O que a gente faz, senhores? A gente tem que fazer um protocolo de segurança mais restrito a esses pacientes. Porque há a possibilidade de nós identificarmos, ao longo do tratamento, fenômenos que são vistos na ressonância magnética que poderiam traduzir para a gente a informação de que a tal infecção pelo vírus JC possa estar acontecendo e retirar o tratamento antes dela realmente se consolidar. E por isso que esses pacientes que usam o natalizumab são JC positivo, eles têm um protocolo de segmento muito mais restritos ou muito mais rígidos do que os pacientes que têm o tratamento com o perfil JC negativo. Então tudo isso é organizado de acordo com o grau de preocupação que esse paciente demandará. Então, num paciente com JC positivo desde o início, a primeira pergunta é essa: tem outro remédio? Seria outra possibilidade viável? Ah, doutor, mas eu quero tomar Ocrevus em vez de natalizumab. Cara, mas Ocrevus não está no governo. Como é que você vai conseguir esse tratamento? Uma ação judicial para Ocrevus, às vezes voltada para o governo, às vezes demora 1 ano. Você vai ficar 1 ano sem tratamento? Então, tudo isso faz com que nós tenhamos que encarar os riscos, tá? E aí, os riscos se tornam números. Os números são calculados a partir do quê? A partir do tempo que o paciente tomou o natalizumab. Se ele está começando, não tem tempo nenhum, então o tempo é 0. Do tipo de JC que ele é, positivo ou negativo, e do grau que a gente chama índice do JC, se é baixo, médio ou alto. O que eu posso dizer para vocês é que no primeiro e no segundo ano de tratamento, o risco é muito pequeno. Muito pequeno para que você tenha um grande benefício usando a medicação. A partir do segundo ano, aí o risco pode aumentar, tá? E aí esse cálculo é feito individualmente pelo número do resultado do índice do JC versus o tempo em meses do tratamento. Então isso é o que o médico tem que dominar. Ele tem que entender esses fatores para poder definir qual é o nível de risco do seu paciente. Eu gostaria até de fazer um exercício aqui com vocês, de tentar decidir qual é o risco de JC, de infecção, num paciente que esteja aqui com esses dados na mão. Se vocês tiverem condição de mandar aqui para mim, índice positivo ou não, positivo, qual índice, quanto tempo de tratamento, eu consigo falar para vocês o nível de risco. Mas isso é muito individualizado, tá? Até se vocês quiserem deixar isso depois no nosso direct, em mensagem, a gente pode calcular isso para vocês, tá? Mas precisaria obrigatoriamente dessas variáveis para esse cálculo, tá? Outra coisa que contribui negativamente para essa história do JC é a situação de alguma vez na vida o indivíduo ter feito terapia com algum tipo de quimioterapia, imunossupressor antigo, como azatioprina, por exemplo, como mitoxantrone, por exemplo. Isso também quantifica num maior risco de LEMP, que é a infecção que eu vou comentar um pouquinho com vocês, se chama LEMP, a infecção pelo vírus JC, em indivíduos que tomam natalizumab. Então, se você tem um histórico de ter tomado um imunossupressor anteriormente ao tratamento com natalizumab, isso vai agir como uma variável também negativa no sentido da possibilidade do risco de ocorrer a infecção pelo vírus JC. Então vocês veem que é um algoritmo complexo,
mas assim, eu tenho certeza que quem ofereceu esse tratamento para vocês tem condição total de dar todas essas respostas. Se vocês quiserem, nós estamos abertos, tem a nossa consulta online, isso tudo eu posso orientar a vocês, tá? Eu estou vendo que existem diversas perguntas, eu vou falar um pouquinho agora, a minha assessora de imprensa, que está vendo as perguntas de vocês, estão me mandando algumas perguntas aqui no meu WhatsApp web, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta que veio aqui, eu vou continuar falando do JC, mas eu queria responder essas perguntas para o nosso papo ficar um pouco mais interessante e dinâmico, tá? A Ana perguntou, tem teste disponível para esse anticorpo que o senhor está falando? Então eu falei de 2 anticorpos, eu falei do anticorpo que é contra o vírus, que é o exame do JC, esse anticorpo está disponível, qualquer centro de referência tem condição de fazer esse anticorpo em você, e esse anticorpo é mandado para fora do país, para dosagem, tudo de graça para o paciente, é feito no sangue, coleta de sangue, e ela está perguntando de anticorpos. O outro anticorpo que eu comentei foi o anticorpo antinatalizumab. Esse não é feito no Brasil e poucos lugares do mundo fazem. Então é praticamente, não se usa na prática clínica comum esse anticorpo antinatalizumab. Deveria ser feito, né? Porque se você identifica no seu paciente um anticorpo contra o natalizumab, possivelmente esse medicamento estaria te protegendo menos do que ele deveria, né? Então isso realmente é importante, tá? Próxima pergunta da Evelyn. Bloqueia o ataque à medula também? Bloqueia, porque todo o sistema nervoso central está envolto pela tal da barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica que faz o limite entre o que vem do sangue e o que entra para o cérebro e para a medula. Então o natalizumab protege também muito a medula, tá? Mas protege a medula para esclerose múltipla. Olha que interessante. Já tiveram tentativas de usar natalizumab para neuromielite óptica e não deu certo, tá? Então é interessante que a gente preste atenção que exatamente qual medicamento que serve para a doença ideal. Natalizumab serve para as formas remitentes recorrentes de esclerose múltipla, que são altamente ativas ou refratárias aos tratamentos mais brandos, tá? Então tem pacientes que já começam a doença de uma forma muito agressiva, já deveria tomar natalizumab, tá bom? Isso é uma opinião minha e de protocolos internacionais, tá? Vamos para outra pergunta. Robiana, com JC positivo, quais as medidas de risco? Então vamos lá. Se você tem um JC positivo e você vai iniciar o tratamento, então você tem que ter uma vigilância maior. Fazer ressonâncias magnéticas pelo menos nos 2 primeiros anos anualmente. Como eu disse, os 2 primeiros anos do tratamento, mesmo sendo JC positivo, tá? Os riscos não são altos. O problema é do 24º mês adiante. Aí sim tem que tomar mais cuidado. Vamos imaginar que a gente esteja nesse período, né? Mais de 24 meses tomando o medicamento. Você precisaria pelo menos a cada 6 meses fazer uma ressonância magnética. Porque a gente pode anteceder visualmente algumas lesões que poderiam já justificar a agressão do vírus, tá? Então, a gente pode criar um protocolo, é indicado esse protocolo mais rígido de ressonância magnética, é a única forma, porque a gente precisa ou ver clinicamente ou ver radiologicamente. Radiologicamente, a gente poderia conseguir ver antes do que o paciente já desenvolveu uma clínica específica de infecção pelo JC. Vou falar disso, tá? Não esqueci. Vamos lá, Alexandre, o meu exame deu negativo 2 vezes. Preciso repetir o exame hoje? Querido, hoje não. Possivelmente não, que nem daria. Mas é necessário que você repita esse exame pelo menos a cada 6 meses em uso do tratamento. Se você estiver ainda em uso do natalizumab, é indicado que você use a cada 6 meses a ferramenta do anticorpo, para que você possa ver se você
se você teve positivação desse anticorpo frente ao natalizumab, que falaria então que você teve contato com esse, positivação desse anticorpo frente ao vírus JC, que isso falaria a favor de um contato seu com esse vírus, tá? Priscila, e o coronavírus com o uso do natalizumab, risco maior nos usuários dessa medicação? Apesar do natalizumab não ser um remédio que mate célula, na verdade você estaria apta a responder a uma infecção viral, né? Por existir outros desdobramentos de efeitos do natalizumab que são secundários, mesmo assim você estaria dentro do grupo de risco, mas não tão alto quanto as medicações que fazem interferência na vida celular, né? Destruindo células. Não é esse mecanismo de ação da medicação. Mas, de qualquer maneira, infelizmente, o grupo de risco seria adequado colocar você no grupo de risco, tá? Simone, pode acontecer do exame JC não positivar nunca? Se você nunca tiver contato com o vírus, né? Se você não tiver contato com o vírus, ele não vai positivar nunca. Mas como é que você vai garantir isso? Né? Não tem remédio para não positivar, né? Vivian, quais são os alertas que o corpo emite que devemos prestar atenção para o JC positivo? Não existe alerta, tá, Simone? Vivian, não existe alerta. O ponto é o seguinte, agora vamos falar da infecção, tá? Vamos falar da infecção. É descrito desde o primeiro caso de JC, se eu não me engano foi em 2005, o primeiro caso de JC devido a natalizumab em um paciente com esclerose múltipla, 2005 ou 2004. Então, esse caso levou, olha que interessante, vamos falar um pouco de história, tá? O natalizumab ele foi desenvolvido por várias pesquisas e na última pesquisa surgiu um paciente da pesquisa com a infecção do vírus JC. E aí se questionaram, será que foi pelo remédio? Será que foi pelo acaso? E obviamente depois nós confirmamos que foi pelo remédio, né? Ainda mais pela explicação que eu dei para vocês agora em relação à situação da barreira, né? Que ele trava a barreira hematoencefálica para a passagem das células autoimunes para dentro do sistema nervoso, né? Então, quando isso foi sendo visto, os casos começaram a aparecer, casos começaram a acumular, né? E aí, eu vou aqui, ó, Luzia está perguntando o que é o JC? JC é uma sigla para o nome do vírus, para o nome do médico, pesquisador que descobriu esse vírus, que se chama John Cunningham, eu acho que é isso, Cunningham, John Cunningham. É o nome do vírus JC, tá? É por isso que é esse nome, John Cunningham. Tem que olhar na literatura aí no Google, mas é por causa disso que ele se chama JC. Então, começaram a surgir vários casos de pacientes com infecção pelo JC a partir do momento em que o natalizumab foi liberado para uso em pacientes com esclerose múltipla. Tá? E aí, os casos começaram a ser estudados. Cunningham, boa Guilherme, Cunningham, John Cunningham é o nome do vírus. E aí, esses casos começaram a ser estudados do ponto de vista de tentar entender por que naqueles pacientes o vírus atacou e em outros o vírus não atacou. Tá? Tá mudo, gente? Vocês estão me ouvindo? Gislane tá dizendo que eu tô mudo. Tô mudo? Vou perguntar aqui para Simone. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Boa, Priscila. Obrigado. Obrigado, Dayana. Obrigado, Ilka. Vamos lá, vamos continuar então.
Quando a gente analisa os pacientes que tiveram a infecção pelo JC, o que ocorreu? Primeiro, foi identificado que eles eram JC positivo. Segundo, foram pacientes que tiveram mais tempo de tratamento. Então, o tempo interfere nisso, tá? E a terceira variável foi o uso prévio de quimioterapia, tá? Então, na verdade, começaram a desenvolver fatores que levavam à ocorrência da neuroinfecção pelo vírus JC. Essa infecção, vocês vão agora escutar um nome complexo, tá? Essa infecção se chama leucoencefalopatia multifocal progressiva. Já ouviram falar disso? Então, esse é o nome da neuroinfecção que é causada pelo vírus JC. O nome dela é LEMP, L-M-L-E-M-P, LEMP, leucoencefalopatia multifocal progressiva. O nome dessa infecção é dado porque ele faz uma destruição na substância branca, principalmente, onde tem mielina. Por isso que é leucoencefalopatia. Leuco é branco. Encefalopatia é uma doença encefálica. Leucoencefalopatia. Multifocal, porque em vários locais do cérebro. E progressiva, porque ao longo do tempo a infecção vai piorando. Por isso que nós temos que tentar reconhecer precocemente a infecção para reduzir o tratamento, anular o tratamento, para que aquele bloqueio que eu disse para vocês seja quebrado e as células imunes defendam vocês do ataque do vírus. Como é que foi essa informação? Como é que foi essa informação que eu passei agora? Foi muito confusa? O que vocês acharam? Acharam confusa? Então é isso, gente. Mas é confuso, é complexo. Essa discussão ela é muito complexa, tá? Mas eu estou tentando colocar ela num padrão que a gente possa bater esse papo, tá? Obrigado, Luzia. Saudade de você. Então, vamos continuar. Então, quando um paciente é agredido pelo vírus JC, basicamente o que acontece é ele entrar no sistema nervoso e fazer uma inflamação no sistema nervoso. É como se o paciente estivesse num surto muito intenso de esclerose múltipla, né? E isso faz com que o paciente desenvolva sintomas que às vezes são até parecidos com esclerose múltipla. Mas olha que interessante, como nós sabemos que o natalizumab é uma medicação muito protetora, muito eficaz, então qualquer paciente que desenvolva novos sintomas com o uso do natalizumab, eles são obrigatoriamente avaliados pelos seus médicos, porque eles têm que excluir que aquilo ali seja o início de uma infecção pelo vírus JC. Porque como o paciente é muito protegido, eu não espero que ele tenha surto. Exatamente, André. O medicamento induz a LEMP. Entendeu? Então, qual o tratamento de LEMP? Estão perguntando aqui. Eu vou falar tudo isso. Vamos lá. Então, assim, imaginem você. Eu dou um remédio para você, que é um remédio super potente. O que eu espero desse remédio? Tá? Que ele bloqueie a sua doença, né? Imagina que eu dou o remédio, 3 meses depois você está tendo uma piora da doença. É esperado isso? É esperado isso? Não, porque é uma medicação de alta eficácia. Então, qualquer tipo de desequilíbrio num paciente que esteja em uso de natalizumab, ele tem que ser questionado. Será que isso realmente é um surto? Ou será que isso
já é alguma coisa relacionada à agressão pelo vírus JC, promovendo a tal da infecção chamada LEMP. Né? Por isso que todos os pacientes com natalizumab, eles são muito bem vigiados. O ideal é que eles sejam muito bem vigiados, porque eles precisam ter esse tipo de abordagem. Né? Então está perguntando, se eu pegar JC, quanto tempo eu vou ter LEMP? Querida, não tem condição de saber disso. Não tem. A gente tem condição de calcular um risco. Agora, não, pode ser que você nunca desenvolva LEMP, como aqui, por exemplo, vamos falar nível Brasil, Rio de Janeiro. Tá? Eu coordeno a maior unidade do Rio de Janeiro, junto com a professora Regina Alvarenga e mais 2 colegas, Dr. Wanderson e doutora Ana Carolina. Nós tocamos a unidade de esclerose múltipla do Hospital da Lagoa. Tá? Lá, a gente nunca teve um caso de LEMP. E é o serviço que mais tem pacientes em uso de natalizumab do estado. Tá? Então, quer dizer, é um fantasma? É. Mas é um fantasma que nós temos condição de seguir, monitorar, avaliar, tomar atitudes. Tá? Então, tudo isso faz com que, mesmo nos pacientes que são JC positivos, nós tenhamos um protocolo adequado para seguir eles. Nós precisamos disso. Lucivânia Pereira perguntou, em relação à eficácia entre natalizumab e Ocrevus. Lucivânia, isso ainda não está determinado porque não houve um estudo comparativo. Mas se a gente for fazer comparações indiretas, a eficácia é muito parecida entre essas duas medicações. Tá? Eu vou ler mais umas perguntas aqui. Vão fazendo perguntas aí, gente, para eu poder aproveitar essa animação aí de vocês. André Guimarães, LEMP não tem cura? LEMP tem cura, mas o problema é que a cura é tirando o natalizumab e permitindo que o sistema imunológico combata o vírus. Não tem um remédio. Não temos remédio para LEMP. Ah, teve LEMP, dá uma injeção de tal coisa. Não, não tem. Tá? Então, aqui tem Andréia, Alexandre, está tendo tratamento para LEMP? Acabei de responder. Né? Mais alguma coisa? Vamos lá. Então vamos pensar assim. Hoje, dentre as medicações melhores que tem no mundo, natalizumab é uma delas. Tá? Porque é uma medicação que bloqueia muito a entrada dos anticorpos ruins para dentro do sistema nervoso. Então isso faz com que o sistema nervoso fique muito protegido. Só que isso que gera fragilidade para a entrada do vírus JC. Olha a controvérsia. Né? Tem pacientes comigo, acho que Dona Nizete está aqui na nossa sala. Dona Nizete é uma senhora que mora em Resende. Ela vai no Hospital da Lagoa todo mês fazer uso do natalizumab. Eu vi que ela botou aqui nos comentários que ela está desde 2014 tomando natalizumab. Né? E ela está ótima. Está ótima. A doença dela era horrorosa antes. E ela está ótima. Né? Como é que você... Deixa agora eu falar algumas coisas em relação ao desfecho com o natalizumab. Tá? Vocês precisam saber disso. Isso é informação pública. Tá? Então vamos lá. Os pacientes, ao longo desse tempo todo, que tiveram infecção pelo vírus JC, ou seja, tiveram LEMP, de todos eles que estão catalogados na literatura sob observação médica, tá? Vocês têm que entender que existe risco de fatalidade, tá? Ou seja, pacientes com LEMP, uma porcentagem pequena faleceu. Então, a gente precisa deixar isso claro ao paciente, porque existe, né, direito do paciente de saber
essa informação, né? Então, qual é a porcentagem que a gente vê na literatura nos últimos anos de fatalidade? É em torno de 20%, tá? Então, se o paciente tiver LEMP, que o risco é baixo, por isso que eu precisaria ter os dados seus para que vocês possam entender esse número. Vamos falar do início. Hoje, um paciente que começa a tomar natalizumab e tem o JC positivo, normalmente ele tem um risco de um caso a cada 10 mil pacientes tratados de desenvolver LEMP. O que vocês acham? É alto ou é baixo isso? 1 em 10 mil. Quando a gente está falando sobre uma doença que já tentou se fazer diversas medicações e não deu certo, pacientes que sofrem com os surtos, que são internados diversas vezes para tomar corticoide, que têm consequências dos corticoides ruins, que podem ficar ou já estão com sequelas. Então, esse é o risco inicial. 1 para 10 mil. Um caso de LEMP para cada 10 mil pacientes em tratamento. Esse é o início, né? O que vai acontecer é que ao longo do tempo esse risco pode aumentar, tá? E aí que vai caber ao médico que acompanha vocês de estar monitorando a evolução do exame do JC e calculando isso junto com o tempo de tratamento que vocês estão, tá? Então isso é fundamental para que o médico domine e para que vocês possam estar bem informados. Esse é o ponto. Quem toma o remédio é vocês. Quem toma o remédio são vocês, tá? E para isso vocês precisam saber todas as informações. Como é que é a rotina de natalizumab? Para terminar aí esse bate-papo de hoje, que eu acho que foi muito interessante. A rotina de natalizumab é o seguinte: o paciente vai ter que ir a cada 28 dias tomar uma infusão de natalizumab na veia. Essa infusão demora 1 hora. Antes da infusão, esse paciente faz uma medicação protetora do estômago. Às vezes faz um antialérgico ou um pouco de corticoide, para que não haja alergia ao medicamento. Tá? E lá na minha unidade do Hospital da Lagoa, nós fazemos isso toda semana. Tá? E fora de lá, vários pacientes meus fazem ao longo do Rio de Janeiro aí, em diversas clínicas de infusão. Então o paciente, a cada vez que for fazer a infusão, nosso protocolo de segurança é garantir que ele não esteja em vigência de uma infecção para fazer a sua infusão próxima. Então esse paciente cumpre pelo menos um exame de sangue com análise celular e quantificação das provas hepáticas. Já tive pacientes com alterações hepáticas devido a natalizumab, por isso que eu fico monitorando isso também. Tá? Então, é um protocolo assim: o paciente vai, faz a infusão, na próxima ele já ganha a data da próxima infusão, e antes dele fazer a infusão, ele colhe o exame de sangue, manda para mim, eu autorizo, e ele faz a infusão próxima na clínica. Então, isso é a mecânica do tratamento, né? Eu vejo esse paciente no meu consultório a cada 3 meses, pelo menos, dependendo, né, do nível de risco do JC, se ele for positivo, eu vejo ele até mais vezes, mas normalmente a cada 3 meses. Uma consulta com um neurologista a cada 3 meses. Tá? Ressonâncias magnéticas podem chegar nos pacientes que têm maior risco de desenvolver LEMP a cada 3 meses. Tenho pacientes comigo que fazem ressonância a cada 3 meses. Tá? Então a gente precisa ter uma vigilância frente a isso. O problema é que agora a gente está na época Covid, né?
Então, botar o paciente para fazer ressonância magnética a cada 3 meses numa clínica também expõe ao paciente ao Covid, né? Então, a gente tem que ter bom senso. Atualmente, o que rege a medicina é bom senso, né? Então, esse é o protocolo que a gente chama de protocolo de manejo. É a forma que a gente vai manejar o remédio junto com o paciente. Né? Travou? Tô bem? Obrigado, Regina. Obrigado a todos. Então, assim, eu vou abrir para mais algumas perguntas. Se vocês quiserem fazer aí no chat, a gente ainda tem um pouco de tempo. Não sei se o Facebook vai me cortar. A gente já tem quase 1 hora de live. Eu acho que ele vai me cortar. Mas, de qualquer maneira, coloca nos comentários as perguntas. Eu vou tentar responder junto com a minha equipe, tá? E eu queria desejar um final de semana feliz aos namorados. Que vocês aproveitem, tá? E semana que vem a gente está aqui de novo. Pode ser? Conto com vocês. Compartilha esse vídeo. Compartilha. Mais gente vai saber essa conversa que nós estamos tendo. Tá? Beleza. Então vou me despedir de vocês. Minha assessora falou que o Facebook não corta. Então se tiver alguma questão aí que eu possa responder, me falem. Eu estou aqui ainda, disponível. Obrigado, gente, pela presença. Estamos com 100 pessoas na sala há 1 hora. Muito obrigado. Então vou deixar aberto o chat, os comentários, o Facebook grava aí os comentários embaixo, né? Então, deixem suas perguntas que a gente vai tentar responder, pode ser? Então, olha, um beijo, boa noite, obrigado por estarem aqui comigo, é um prazer estar toda semana aqui com vocês. Isso aqui para mim está sendo um sucesso total. A gente poder estar junto, discutindo coisas sérias, ensinando pacientes a entenderem da sua doença e dos seus tratamentos, tá? Queria mandar um abraço a todos, um abraço apertado aí para todo mundo que está na sala, tá bom? Até semana que vem.